Primeiro, esse contraste, que é uma coisa que a gente encontra em Paulo também, quando ele diz em Romanos que ele tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Ele também diz isso escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, quando ele diz que nós sabemos que a dor, que a angústia, que todas essas coisas que nos acometem durante a existência, elas têm prazo, elas têm tempo para acabar, mas que a graça de Deus em nós se renova eternamente. É Paulo ecoando Davi, uma quantidade enorme de salmos esperançosos e que agora, falados por Paulo, carregam uma densidade imensa, porque ele não trata de uma esperança, ele trata disso dizendo sabemos. Se o nosso homem exterior se corromper, o nosso homem interior se renovará de dia em dia. Sabemos que as aflições do tempo presente não são para comparar com as alegrias por virem a ser reveladas em nós. Sabemos que a tristeza pode durar um momento, mas a alegria vem com o amanhecer. Sabemos a ira ou o desconforto ou a tribulação pode durar um instante, mas a consolação, a graça, o favor, dura a vida inteira. Aí, quando a gente lê isso, e naquela pressa infantil de interpretar a Escritura, pensando que as noites de Davi eram noites de 24 horas, quando ele alude à tristeza que pode durar uma noite, porque a alegria vem com o nascer do sol, a gente fica sempre pensando de hoje para amanhã. Hoje está ruim, mas amanhã vai estar bem. E aí acontece que no dia seguinte o sol se levanta e continua tudo igual. A mesma angústia, a mesma dor, a mesma perda, o mesmo luto, a mesma tristeza, a mesma falência, os mesmos juízos, as mesmas ameaças, os mesmos inimigos, as mesmas adversidades, as mesmas privações, as mesmas angústias, os mesmos temores. E aí tem gente que diz, bom, vai ser de hoje para amanhã, não foi de ontem para hoje, mas é de hoje para amanhã. Aí esperam mais uma noite e aguardam que no dia seguinte o nascer do sol magifique, traga uma magia para a existência da gente, tudo mude num estalar de dedos e subitamente. E aí, na maioria das vezes, não muda. São poucas aquelas circunstâncias onde a gente dorme de um jeito e acorda de outro modo. Na maioria das vezes tem a ver com tristezas pessoais, com frustrações do dia, com coisas que a gente esperava que fossem acontecer em nosso favor e não acontecem, e a gente vai dormir em acabrunhamento, em frustração, acorda naquela esperança de que passou, como se o nascer do sol reinventasse a vida naturalmente. E aí tem gente que tem essa expectativa e pensa que o nascer do sol vai espantar os inimigos como a luz espanta os morcegos.
e veem que os inimigos atacam de dia, de noite, para eles não tem tempo ruim. Porque, em geral, as coisas que na minha vida, por exemplo, eu experimentei, como angústia ao dormir, às vezes em que eu dormi sobre tristezas, que eu dormi sobre alguma lágrima, que eu dormi sobre alguma decepção. Muitas vezes eu acordei no próprio dia, a própria renovação da luz do dia já produz um efeito psíquico maravilhoso. O nascer do sol é pura terapia diária, carrega uma renovação orgânico-psíquica das energias da gente, dá uma zerada quase natural nas expectações e em pessoas saudáveis e normais, em se tratando de decepções corriqueiras, embora doídas, como eu descrevi há pouco, normalmente, no dia seguinte, a maioria das pessoas já deixou a luz do dia iluminar uma percepção nova e seguem adiante. Mas não são todas as situações que se configuram do mesmo modo. Na maioria das vezes não é assim tão rápido. Quando meu filhinho Lucas partiu para o Senhor Jesus, eu nem pensei nesse salmo aqui, de que a minha alegria viria com o nascer do sol do dia seguinte, porque não foi assim. E eu sabia que não seria assim. E durou muito tempo, muitos dias. O sol nascia e o meu coração continuava vivendo a noite do luto, da angústia, da dor, do choque, da perplexidade, do vazio, do esburacamento indizível da minha alma e da alma dos meus familiares, filhos e da mãe do Lucas, a Aldinha, a dor da minha mulher Adriana, pelo Lucas e, sobretudo, vendo o tamanho do meu sofrimento. Demorou. Não foi uma noite de 24 horas. Nem foi uma noite de 21 dias, porque 21 dias depois eu voltei a trabalhar. Não foi uma noite de um mês. Nem tampouco foi uma noite de um ano. Eu trabalhei, comecei o caminho da graça, mudei para Brasília, comecei o caminho da graça 4 meses depois dele ter partido. Pregava, falava da esperança de Deus que me habitava, que estava em mim, sorria para quem precisava de sorriso, chorava com quem precisava de choro, aconselhava quem precisava de direção, mas só eu sei como era a minha solitude, feita de que materiais psíquicos, espirituais, de como no coração não havia nenhuma vontade de gargalhar para nada, para coisa nenhuma, porque o dia da alegria não tinha chegado ainda. Essas noites da alma, as noites da mente, as noites dos choques, dos baques, dos embates, frequentemente duram muito mais tempo do que a gente imagina. Na nossa pressa angustiada, na nossa aflição de não ficarmos aflitos, de modo que tem gente que vai ficando cada vez mais aflita em relação ao fato de que a aflição não passou
e por não ter passado se afligem mais do que a aflição original, porque têm medo de toda dor que continua, que não passa logo, especialmente nessa era analgésica da gente, onde todo desconforto tem um remédio e a gente os usa na expectativa de ficarmos livres de incômodos. E tem incômodos que a gente precisa se livrar mesmo. Você amanhece com um torcicolo horroroso. Pode passar o dia ou até dias torto, ou pode tomar um relaxante muscular forte, deitar um pouco, relaxar e acordar algumas poucas horas depois, já sem aquela perturbação, porque relaxou. E se houve uma inflamação, um anti-inflamatório vai ajudar aquilo a passar rapidamente. E não tem por que ficar sofrendo se você tem recursos paliativos. E assim com qualquer outra coisa. A gente pode se aliviar daquilo que a gente possa conseguir se aliviar. Não se deve evitar alívios possíveis. Porque a perseverança na dor desnecessária adoece o cérebro, adoece as emoções. O cérebro enfrenta com resiliência temporária as dores que a gente não pode evitar. Mas até mesmo essas, quando se prolongam indefinidamente, vão adoecendo o cérebro, que não foi feito para existir em estado de processamento dolorido, angustiado e sofrido. O cérebro, mais do que qualquer outro órgão em nós, sabe que tem que haver tempo para todas as coisas debaixo do sol, porque congelarmos-nos numa atitude só, num espírito só, num sentimento só, pode fazer um mal horrível à nossa alma, à nossa psique, ao nosso futuro, até as construções de sinapses negativas, doloridas e mal-humoradas, amarguradas, que frequentemente alteram o nosso rumo, o nosso caminho, o nosso futuro, o nosso trabalho, o nosso casamento, a nossa paternidade ou maternidade, os nossos vínculos fraternos. A dor gera esse enfesamento existencial, coloca você inapto para a relacionalidade com qualquer tipo de felicidade. Não é à toa que a palavra é enfesado, que é um cara que está com prisão de ventre psíquica. Ficou cheio de fezes. Enfesado vem de fezes. É uma pessoa que não consegue defecar, não consegue expelir as fezes. Você sabe o desconforto brutal de não conseguir fazer essa liberação cotidiana. Ela vai se acumulando, gera um enfesamento, um mau humor. Agora, isso no intestino. Imagina quando é na alma, que não consegue excretar a dor, que não consegue secretar, que não consegue processar. E ela continua indefinidamente. Depois de um tempo, a gente vai sendo alterado. E o enfesamento psicológico não é mais temporário, ele tem tendência a fazer sinapse de dor psíquica, de enfesamento psicológico. E aquilo se transforma num modo de ser que adoece o caminho humano. Então, as dores precisam passar. É normal que a gente busque o alívio, mas ninguém pode se enganar com a expectativa das magias do nosso tempo, aonde você pode até dizer, como, por exemplo, foi o caso da minha mãe, que estava morrendo, com dores horríveis, porque o tecido do ventre dela, já há muito tempo que não tinha mais estrutura, nem com telas, nem com nada, para segurar as vísceras dentro. Então, as hérnias projetadas
foram ficando enormes, as dores alucinantes. E ela tinha todo tipo de artrite, de artrose, de dores ósseas horríveis, que só foram crescendo. E ela disse: filho, pede para Jesus me levar logo. Agora, se puderem fazer as minhas dores passarem, eu estou resolvida com Deus, mesmo que eu durma o dia inteiro, qualquer coisa, pode diminuir as dores, porque não faz bem viver com tanta dor assim e morrer com tanta dor assim. E eu não tive dúvidas. Chamei o médico e os que estavam atendendo e pedi para sedarem-na até o nível possível em que ela mantivesse uma consciência responsiva, minimamente natural, mas com a diminuição radical das dores que ela vinha sentindo, e foi assim que ela ficou os meses daquela espera até partir. Então, faz bem aliviar o coração, mas é absolutamente imprescindível que isso aconteça sem nenhuma perspectiva de que seja algo mágico. Você está me entendendo? Na minha vida que duraram meses. Eu já tive noite que durou anos. Eu já tive noite na minha alma que durou alguns anos. Uma noite. Por exemplo, a noite que começou na minha vida em 98, não passou em 99. Eu conheci a minha mulher e me apaixonei. E eu vi como o coração humano tem o poder da ambivalência. Eu estava tomado de uma alegria, de paixão imensa, ao mesmo tempo em que eu vivia a ambivalência de uma dor incessante por tudo que tinha me acontecido no luto total da minha vida, do meu ministério e dos anos todos de trabalho, de afinco, de doação, de paixão, de sinceridade. Tudo aquilo aparentemente tinha ido pelo ralo e por minha culpa e causa. A culpa passou, mas a dor continuou. Anos. Eu comecei a ficar livre daquela noite alguns anos depois. E ela ainda se misturou com a partida do meu filho Lucas, em 2004, teve a sua continuidade. Quem me olhava de longe, conversava comigo, dizia: não, ele está ótimo. Mas ninguém sabia, exceto a minha mulher, o que meu coração experimentava de feliz tristeza, de paixão com dor, de alegria com lágrimas, na ambivalência de que de um lado tinha uma luz iluminando o meu ser, de outro lado ainda tinha uma noite de aflição longa, crescente, constante, prosseguindo. Eu estou falando isso com você porque eu sei que tem muita gente sofrendo, e à medida em que o sofrimento vai se prolongando, e eu não estou dando exemplos de sofrimento, porque eu quero que você ponha o seu tema, o seu sofrimento, a sua dor, no que eu estou dizendo. Eu estou dizendo a você, para você, eu estou falando com você. É com você mesmo. E não gostaria que você se iludisse com qualquer perspectiva mágica a esse respeito. Eu tenho visto, por outro lado, dores que... Olha aqui. Aqui você não está vendo, mas tem esse papel que eu uso para enxugar o suor, saliva, lágrima, qualquer coisa. E tem tristezas na vida da gente que saem assim, ó. De uma vez. De uma vez.
E eu já tenho experimentado na minha vida e na vida de milhares de pessoas a experiência de ver algumas tristezas e dores e angústias e depressões e pânicos e doenças de alma serem arrancadas num puxavanco divino. Numa palavra, numa mensagem, numa expressão de fé, como as pessoas me contam todo dia. Eu estava há anos sofrendo, mas eu ouvi aquela palavra e foi... tirou-se a minha dor. Na mesma hora, no mesmo instante. Como semana passada a gente ouviu alguns testemunhos aqui dessa natureza. Alguém disse que vinha sofrendo sem conseguir ajuda para o coração, para a alma, para a mente, nos psiquiatras e nos terapeutas há anos. Um dia parou aqui, ouviu uma palavra e... a dor foi tirada num instante, de supetão do coração. Acontece, graças a Deus, por essas subtezas saradoras da graça de Deus, por essas visitações maravilhosas. No entanto, preste atenção, existem circunstâncias, dores e instalações de aflição no coração da gente que tem noites prolongadas demais. E é por isso que eu pergunto a você, quanto tempo dura a noite da sua tristeza,